Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos à nossa aula 6, o PGR na nova NR18, do módulo 1, Conceitos e Princípios Básicos sobre Gerenciamento para SST. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Bom, iniciaremos o nosso estudo da nova NR18 olhando o sumário da norma. Então, no item 18.4, nós temos aqui um item dedicado ao PGR, ao Programa de Gerenciamento de Riscos. Isso acontece também na NR18 atual. Nós temos um item dedicado ao PCMAT, ao Programa das Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. A diferença é que agora nós teremos o PGR sendo implementado em todas as empresas, em todos os segmentos, e não mais essa diferenciação. Então, se eu estou na construção civil, eu posso ter um PCMAT, e nas demais organizações, um PPRA. Isso acontece também na indústria da mineração, quando nós já tínhamos um PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco, e nas outras organizações o PPRA. Então, não teremos mais esses programas diferentes dependendo do tipo de segmento, né, onde está acontecendo esse trabalho. O programa será único, será o PGR. Vamos começar o nosso estudo partindo para o texto da norma, mostrando para vocês essa grande diferença, né? Então, no texto atual, a NR18 diz o seguinte: é obrigatória a elaboração do PCMAT, do Programa das Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. E essa obrigação acontece quando você tem, né, mais de 20 trabalhadores ou mais nesse canteiro de obras. Então, essa é uma condição. Se eu tiver em um canteiro de obras menos do que 20 trabalhadores, eu preciso elaborar o PPRA. E esse PPRA vai considerar os riscos da indústria da construção. Seriam os riscos de acidentes ou os riscos mecânicos. Claro que também estão presentes os riscos ambientais e ergonômicos, né? Mas esse PPRA vai considerar riscos além dos ambientais. E quando nós temos mais de 20 trabalhadores, né, aí há a obrigação da elaboração do PCMAT. Olha só o texto da nova NR18. Então eu não tenho mais PCMAT, eu vou ter o PGR. E são obrigatórias a elaboração e implementação do PGR em todos os canteiros de obra, independentemente do número de funcionários, do número de colaboradores, né, nós teremos que elaborar e desenvolver um PGR na indústria da construção. E sobre a implementação do atual PCMAT. De acordo com a NR18, o PCMAT deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Seria o engenheiro de segurança do trabalho. A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou do condomínio. Então, quem elabora é um profissional habilitado. Quem vai implementar está a responsabilidade do responsável, né, por esse canteiro de obra, o empregador, né? Isso vale para todos os programas, está na NR1 também. Então, o responsável pela implementação do programa é sempre a organização, né? Seria o representante legal da empresa. Ele é responsável por implementar. Mas ele vai escolher um profissional para poder elaborar. E no caso da NR18, né, do atual PCMAT, quem tem que elaborar esse programa é um profissional habilitado. Ah, mas os técnicos de segurança elaboram também. Não está certo, a norma é muito clara. Tem que ser um profissional legalmente habilitado. Inclusive, já saiu nota técnica do antigo Ministério do Trabalho sobre isso. O técnico de segurança do trabalho não elabora o PCMAT. Por quê? Porque existem projetos dentro desse programa que devem estar sob a responsabilidade de profissionais habilitados. O técnico de segurança ele participa do PCMAT colaborando com a implementação do programa, né, sob a responsabilidade da organização. Vamos dar uma olhada agora no texto atual, no texto novo, né? No texto novo da NR18. O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Ok, até aí nada mudou. Implementado sob responsabilidade da organização. Então aqui nós só mudamos o programa. Não é mais PCMAT, será um PGR, né? E elaborado por profissional habilitado.
No PCMAT, pessoal, o técnico de segurança não elaborava. Mas no novo texto do NR18, né, ele colocou um item adicional aqui que vai trazer muito trabalho, muitas oportunidades de trabalho para os técnicos de segurança e tecnólogos também em segurança do trabalho. Por quê? Se o canteiro de obras, de acordo com o item 18.4.2.1, se esse canteiro de obras tiver no máximo 7 metros de altura e contar com até 10 trabalhadores, o PGR da construção civil poderá ser elaborado por um profissional qualificado, não mais habilitado, um profissional qualificado em segurança do trabalho. E a implementação ainda continua sob a responsabilidade da organização. Então, esse profissional qualificado é o técnico de segurança do trabalho e é o tecnólogo de segurança do trabalho, aqueles que têm um curso em uma escola reconhecida, né? E um curso reconhecido pelo sistema de ensino, de oficial de ensino. Então, oportunidade para os técnicos, oportunidade para os tecnólogos. Então, item muito interessante, acho que vale a pena frisar muito com os técnicos de segurança do trabalho, né, essa oportunidade que eles têm, né, de participar da elaboração do PGR quando você tiver o canteiro dentro dessas limitações. No máximo 7 metros de altura, certificação e 10 trabalhadores. Continuando, vamos agora, pessoal, comparar os dois textos, né, da NR18 atual e da nova NR18, naquilo que faz parte do programa, o que integra o programa, né, o atual PCMAT, o que integrará o PGR. Então, eu frisei aqui o que vai ter de novo no PGR. Né? Então, o que integra o PCMAT, basicamente, estará no PGR também. Mas no texto da nova NR18, eles incluíram aqui alguns termos que vai fazer toda a diferença. Então, eles foram, né, precisos na inclusão desses termos. Então, vocês podem verificar, eu coloquei em verde para vocês, por exemplo, projeto de área de vivência, projeto elétrico, né, projeto de sistema de proteção contra queda, enfim, todos esses projetos devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Por isso que o PCMAT atualmente não pode ser elaborado por um técnico de segurança, porque dentro do PCMAT você tem projetos. Então, o PCMAT e o PGR, né, eles são feitos de acordo com as fases da obra. Então, você tem uma fase na obra em que tem, por exemplo, instalação de estrutura metálica com trabalho em altura. E o sistema de proteção contra queda, ele tem que ser projetado com um profissional habilitado, com memorial de cálculo, com um descritivo correto dos equipamentos, dos materiais a serem utilizados. Então, esse sistema ele tem que ser projetado e estar sob a responsabilidade técnica de um profissional. Então, eles foram muito felizes, né, nesse texto novo, porque daí não tem dúvida mais. O PGR tem que conter projetos, e esses projetos devem ser feitos por profissionais habilitados. Logo no início, pessoal, quando a gente tem lá no texto novo da NR18 o que deve conter no PGR, eu coloquei em vermelho aqui para vocês. Ó. Além de contemplar as exigências previstas na NR1, você deve ter esses seguintes documentos. Opa, vamos entender melhor como deve ser esse PGR da construção civil. O que tem na NR1? Né? Já que está dizendo aqui que o PGR na construção civil deve contemplar as exigências da NR1. Então, o que eu tenho na NR1 como exigência? No item 1.5.3, eu tenho as responsabilidades. Então, eu tenho lá que a organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Então, mesmo sendo indústria da construção, eu preciso ter um GRO. Eu preciso gerenciar os meus riscos. E esse gerenciamento deve constituir um PGR, um Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, o seu PGR deve ser elaborado na indústria da construção civil conforme a NR1. Conforme a NR1, o GRO ele contém, né, esse gerenciamento deverá conter a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos e o controle dos riscos. E essas etapas de gerenciamento, essas ações, né, serão realizadas no PGR. Então, para identificar perigo e avaliar riscos, eu terei no meu PGR um inventário de riscos. E para controlar os riscos no meu gerenciamento, eu vou usar uma ferramenta que é o plano de ação.
tá? Então, o meu PGR na indústria da construção terá inventário de riscos e plano de ação. É isso que está dizendo no item inicial aqui da nova NR18. O PGR deverá contemplar os requisitos da nova NR1. Muito bem. E daí vocês viram em seguida que eu tenho os projetos. Então, não acabo com essa relação de projetos. Ó. Eu tenho o projeto Sistema de Proteção contra a Queda, né? Comentei com vocês todos esses projetos elaborados por profissionais habilitados. Então, como vai ficar isso, né? Então, o PGR da indústria da construção civil terá inventário de riscos, plano de ação, mais todos esses projetos elaborados por profissionais habilitados. Então, projeto da área de vivência, projetos elétricos das instalações, os projetos do sistema de proteção coletiva, os projetos do sistema de proteção individual contra quedas, né? Essa relação de EPIs, tudo isso deve estar no PGR. Então, é um PGR conforme o da NR1, que nós aplicaremos em todas as organizações, mais os projetos dos sistemas de proteção contra a queda elaborados por profissionais habilitados. Seguindo aqui, no novo texto da NR18, o PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras. Então é um programa realmente vivo dentro desse canteiro de obras. Conforme a obra vai evoluindo, as fases vão mudando, o PGR ele é constantemente atualizado. As empresas contratadas devem fornecer ao contratante um inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro. Então, eu tenho o PGR do meu canteiro de obras e eu vou contratar uma frente de trabalho para desenvolver, né, uma atividade no meu canteiro. Essa empresa que vai entrar no meu canteiro de obras, ela não precisará elaborar o seu PGR, mas ela vai precisar me fornecer o seu inventário de riscos. E daí eu incluo o inventário no meu PGR. Então, o que eu vou precisar fazer após receber esse inventário de riscos? Colocar as medidas de controle dentro do meu plano de ações. Então, quem desenvolve as medidas de controle para as empresas terceirizadas, para as empresas contratadas, é o contratante, é o responsável pela organização. As frentes de trabalho devem ser consideradas na elaboração e implementação do PGR. Então eu tenho um canteiro e frentes de trabalho lá dentro. Essas frentes de trabalho, né, eu não posso, não são funcionários da minha empresa, são todos contratados aqui, eu não preciso colocar no PGR. Não, você tem que considerar o trabalho realizado pelas frentes de trabalho, sim. O novo texto da NR1, pessoal, a gente vai estudar melhor o texto da NR1, vocês vão ver lá que tem requisitos específicos para as contratantes e contratadas, né, para esse processo de terceirização. Então, e a responsabilidade é de quem está contratando. Essa empresa, muitas vezes menor, né, não vai elaborar o PGR. Então, ela vai só te fornecer esse inventário de riscos. Mas esse é um assunto para a gente abordar melhor quando a gente estiver estudando a NR1. Mas fica aqui o registro, né? Na NR18 nós já temos esses requisitos. Vocês podem talvez ter uma dúvida aí, né? Qual é a diferença entre frente de trabalho e canteiro de obras? Então, pela definição da NR18, frente de trabalho é uma área de trabalho móvel e temporária. O canteiro de obras é uma área de trabalho fixa e temporária, né? Então, por exemplo, a diferença entre frente de trabalho e canteiro de obras usando um exemplo de manutenção em rodovias. Então, se eu tenho uma pequena manutenção, eu posso ter uma frente de trabalho. Então, é deslocado uma equipe móvel, né? A obra ela se desenvolve em vários locais, essa equipe é móvel e ela vai fazer esse trabalho de forma temporária. Então, eu não tenho a equipe, né, se alojando no local da obra, usando as estruturas que os canteiros de obra têm nas áreas de vivência. Né? É uma equipe, é uma frente de trabalho móvel e temporária, tá? Diferentemente do canteiro de obras. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande reforma na rodovia, uma ampliação, uma duplicação, então eu vou deslocar os trabalhadores para esse local e eu vou construir toda uma área fixa. Então, o canteiro de obras ele é fixo. Essa estrutura que eu vou montar terá área de vivências, então eu vou ter banheiros, refeitórios, os alojamentos, salas de treinamento, salas administrativas, né? Toda uma estrutura montada no canteiro de obras.
né? Então é uma estrutura fixa e temporária, porque quando a obra termina, né, essa estrutura ela é desmontada. Muito comum dentro das empresas nós contratarmos frentes de trabalho. Claro que se tiver uma obra grande, uma ampliação, sei lá, do galpão do seu centro de distribuição, aí você pode ter um canteiro de obras, né? Então vai ter toda uma estrutura montada, fixa, né, para aqueles trabalhadores. Mas muitas vezes nós temos a frente de trabalho só. Então eu tenho uma reforma, né? Os trabalhadores vêm até a empresa, fazem um trabalho e depois vão embora, né? Então é uma frente de trabalho móvel, tá bom? Então essa seria a grande diferença. São facultadas às empresas construtoras regularmente registradas no sistema Confea e CREA, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens seguintes, a adoção de soluções alternativas às medidas de proteção previstas na SNR. Nossa, que texto enorme, o que é isso? O que é uma adoção de soluções alternativas? Pessoal, a norma ela lista, vocês viram uma parte do sumário da nova NR18, uma série de medidas para cada tipo de atividade e fases da obra. Só que numa construção civil, muitas vezes, a solução ela é implementada dentro da própria obra, dentro do próprio canteiro. Essa medida a ideia ela é tida ali dentro do canteiro, ela é fabricada no canteiro, às vezes na área de carpintaria, ela é fabricada ali a proteção e implementada, né? Então essa a gente chama de adoção de soluções alternativas àquilo que está escrito na norma. Então o novo texto da NR18 ela dá liberdade para quem está ali dentro da obra desenvolver as soluções. No entanto, tem que ser um profissional habilitado, né? Habilitado com CREA, né? Registrado no conselho de classe direitinho. Esse profissional vai assumir a responsabilidade sobre as soluções alternativas, tá? Essa adoção de técnicas de trabalho e uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos vão proporcionar um avanço tecnológico em segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, objetivam a implementação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança e garantem a realização das tarefas e atividades de modo seguro. Então, dentro da empresa, a gente pode, dentro de um canteiro de obras, nós poderemos, né, adotar essas medidas alternativas, sempre sob a responsabilidade de um profissional habilitado. Mas por que eu estou falando para vocês sobre essas medidas alternativas, né? Vamos entender um pouquinho melhor isso. As tarefas a serem executadas mediante a adoção de soluções alternativas devem estar expressamente previstas em procedimentos de segurança do trabalho. Então você vai precisar escrever um procedimento de como utilizar essa medida alternativa. E todas essas tarefas, de acordo com esse item da norma, 18.4.6.2, todas as tarefas, onde tiver adoção de medidas alternativas, elas devem ser liberadas após uma análise de risco e uma permissão de trabalho. Poxa, legal, mas e o PGR? O que tem a ver com isso? Toda a documentação relativa à adoção de soluções alternativas deve estar onde? No PGR do canteiro de obras. Então, o procedimento da adoção das medidas alternativas, né, a permissão de trabalho e análise de risco estarão no seu PGR, tá bom? Por isso a gente está falando sobre essa questão aqui. Então, para os profissionais que trabalham na construção civil, né, pelos que eu tenho contato, eles comemoraram, né, esse requisito. Porque dentro da obra, muitas vezes o recurso ele é escasso ali e você tem a mão de obra e o material. Então você pode construir essas soluções. Você não vai precisar trazer uma empresa especializada, por exemplo, um sistema de proteção contra queda. Se você tiver um engenheiro e consiga projetar esse sistema, o projeto já estará no seu PGR. Mas como foi uma solução alternativa, né, você encontrou uma solução alternativa para o problema e o profissional habilitado assumiu a responsabilidade, fez o seu projeto e tudo mais, né, você vai precisar criar um procedimento de como utilizar essa solução alternativa e antes de expor o trabalhador, você precisa ter uma análise de risco e uma permissão de trabalho e esses documentos ficarão no seu PGR. Né, lá, acompanhará, né, o que fará parte dessa documentação? Memorial de cálculo, né, especificando como deve ser essa medida alternativa. Muito bem, vamos lá para a nossa hora da revisão. Então, o que nós vimos na aula de hoje?
nós vimos que o novo texto da NR18 vai trazer uma grande mudança para nós. Nós não teremos mais o PCMAT. O PCMAT deixa de existir a partir de 2 de agosto de 2021 e a gente passará a utilizar o PGR. Esse PGR, se o canteiro de obras, né, tiver no máximo 10 trabalhadores, 7 metros de altura, ele pode ser elaborado por um profissional qualificado em segurança. Se tiver mais de 10 trabalhadores ou 7 metros de altura, o PGR deve ser elaborado por um profissional habilitado. Esse é um detalhe que está na NR18, tá? Vocês podem estar se perguntando aí, mas e o PGR para as outras indústrias, para os comércios, para as outras organizações que não são da indústria da construção civil? Tem que ser elaborado profissional habilitado? Não, não tem, tá? A gente vai falar melhor sobre isso aí na aula de NR1, mas a NR1 não determina qual é o profissional. Na NR18 a gente percebe que houve essa determinação, por quê? Porque dentro desse PGR nós teremos vários projetos, né, para garantir a segurança no canteiro de obras. Terminamos aqui a nossa aula 6, o PGR na nova NR18. Eu agradeço a todos pela atenção, um forte abraço e até a próxima aula.